eu vou mostrar para vocês como que o array funciona, tá? Primeiramente, o que eu gostaria de falar, o array, em português, ele se chama vetor. E o que que significa? Significa que ele é um vetor de dados, ok? Então, lembra que eu falei que tem os tipos de dados? O que que é legal do array? O array ele consegue incluir vários tipos de dados e uma lista de dados dentro dele, ok? Vamos ver aqui como que funciona. Eu vou criar aqui uma variável como qualquer outra. Então eu vou chamar aqui de let e vou chamar ele aqui de array, ok? Então esse daqui é o nosso array. Como que a gente cria um array? Um array é criado simplesmente colocando igual e a gente vai abrir o colchetes. O colchetes é esse carinha aqui que forma basicamente um quadradinho. Dentro dele, a gente pode colocar quantos dados a gente quiser. E vocês vão ver como que funciona. Olha que legal. A gente pode colocar, por exemplo, uma string. Então, eu vou colocar aqui uma string que vai ser QA, tá? Essa string aqui, ela é uma string chamada QA. E olha que legal. Se eu tentar fazer um console.log para a gente poder imprimir isso, né? Para a gente poder logar essa informação, eu coloco o array aqui dentro. Opa! Eu vou colocar a variável array aqui, ó. E olha que legal. Vou salvar. Não se esqueça de salvar, senão você não vai conseguir ver. E pedir para rodar com o Node. Então a gente vai colocar Node e o nome do arquivo que a gente está usando. No caso, eu estou colocando aqui arquivo index, tá? Então eu vou colocar Node index.js. Dei Enter e olha que legal. Ele retornou, inclusive, os colchetes, né? Os colchetes, o QA e as aspas, né? Então ele está falando aqui, ó. Então esse cara aqui é um array e dentro desse array tem uma string. Legal. Mas como assim, Manny? Você falou que cabe qualquer coisa dentro do array, né? Ele cabe vários tipos de dados. O que acontece? O array, ele é um vetor. Ele é uma lista, né? Ele é basicamente uma lista aí de dados que você pode incluir. Como assim, né, Manny? Olha que legal. Se eu colocar aqui uma vírgula, eu posso incluir outro tipo de dado. E qual outro tipo de dado eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma string e eu vou chamá-lo de texto. Ok? Olha que legal. Aí agora, vou salvar isso daqui. Se eu rodar de novo, Node index.js, vamos ver o que acontece? Olha que legal. Ele já está trazendo essas duas informações. Que é bem diferente de uma variável comum, não é mesmo? Não é bem diferente de um tipo de dado comum. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável nova e eu vou chamar ela de nome, certo? Na qual eu vou colocar um nome dentro dela. E aí o que que a gente vai pôr? Vamos pôr aqui um nome que vai ser Carlos. Um nome simples. Beleza. Se eu pedir para logar o Carlos, ó, eu vou trocar o array aqui dentro do nosso log e vou colocar Carlos, ok? Vou salvar, vamos rodar, ele vai cuspir justamente a palavra Carlos. Mas olha que legal, eu não consigo fazer a mesma coisa que o nosso array, que é colocar outras strings aqui dentro. Por exemplo, Paulo, olha aqui, ó, declaração da variável esperada. Ele está falando assim, poxa, você colocou aqui uma vírgula, mas eu estou esperando você falar qual que é a variável, né? A variável nome já tem o Carlos. Você não pode colocar mais nada dentro dela. E é justamente o que esse array faz. Eu vou colocar um array só que de animais. E aqui a gente vai colocar vários animais. Então, por exemplo, eu vou colocar texugo. Eu gosto de texugo. Peraí que eu acho que eu nunca escrevi texugo antes. Vamos colocar outro animal aqui. Vou colocar aqui jacaré. E vou colocar rato. Legal. E aí, eu vou pegar aqui meu array animais, colocar dentro do log pra gente ver o que ele tá cuspindo. Vamos ver? Olha que legal. Ele retornou todas as 3 palavras, né? Porque ele tá retornando o array inteiro. Perfeito? Legal, time. Só que o array ele só aceita strings? Não, o array não aceita só strings, né? O array ele também aceita números. Então, por exemplo, eu posso colocar um número aqui 27, por exemplo. Colocar aqui outro número 99, posso colocar também outro número 11, posso colocar um número bem grande, vamos ver o que acontece? Vou salvar e vou rodar um Node, vamos ver? Olha que legal, ele está rodando texugo, jacaré, rato, 27, 99, 11, 9, não, 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 não. Perfeito? Então você pode colocar aqui qualquer informação, posso até colocar booleans, inclusive. Então, por exemplo, eu vou colocar um true aqui, ó. Olha, tem vários true. Vou deixar true, 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 true. Vamos ver o que acontece? Olha que legal. O array retornou todas as informações que eu coloquei dentro dele. Aí você fala, tudo bem, Manny, mas por que a gente usa o array? Galera, o array, ele funciona muito para estrutura de dados, tá? Então você utiliza ele para você poder organizar dados, organizar informações, colocar informações dentro do array.
é sempre muito normal, é muito comum. E aí você deve estar se perguntando, tá, eu tenho essa variável, né, o array animais, mas eu tenho que sempre pegar as informações dentro dele, né? Eu pego todas as informações dentro dele, assim, eu preciso... E se eu quiser só uma informação? Se eu quiser só pegar jacaré? Então, galera, o que acontece? O array dá para você logar, né? Dá para você se utilizar das informações que tem dentro dele. 100%. E pode ser unicamente, você pode pegar uma delas. Como que a gente faz isso? O que acontece? Vamos imaginar que a gente quer pegar o texugo, ok? Então vamos lá. Vamos pegar o texugo. Eu quero só imprimir o texugo. Como que eu faço para só imprimir o texugo? Eu venho aqui em Array Animais e na frente de Array Animais eu coloco o colchetes na frente. E aí, ó, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, 0. Aí você fala, Mary, mas por que 0? Porque acontece? Cada uma desses lugares que está colocado aqui, eu vou tirar esses trues aqui e vou deixar só um. Cada um desses espaços que tem dentro do array é chamado de posição, certo? Então, todo array tem várias posições, né? Ou nenhuma posição, ou uma, ou mais de uma, certo? No nosso caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 informações dentro do array. Só que se eu quiser pegar a primeira, ela é a posição número 0. O array, ele começa na posição 0 sempre. Ele nunca começa na posição 1. Inclusive, isso acontece em várias linguagens de programação, tá, galera? Em muitas linguagens de programação, para não dizer a maioria, tá? Eu, sinceramente, eu não lembro se realmente vai existir alguma linguagem de programação na qual o array começa em 1, mas no JavaScript, Java, Ruby, Python, C Sharp, todos eles vão começar aí na posição 0. E aí, ó que legal. Se eu pedir para ele fazer um array animais e colocar aqui entre colchetes o 0, vamos ver o que ele vai responder? Olha que legal. Ele respondeu texugo. Justamente porque ele está na primeira posição, que é a posição 0. E se eu quiser pegar jacaré? Jacaré está na segunda posição. Então eu vou pegar com 1. Ele vai ser a próxima posição, então ele é a 1. Então vamos ver? Jacaré. Só de eu colocar o número 1 aqui dentro, ele já fala assim, ah, legal, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que a gente precisa fazer. Então, olha, vamos imaginar agora que eu quero pegar a última posição do meu array. A última posição, se a gente contar, né, no meu array aqui, são 8 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu venho aqui e coloco o 7, ok? Aí, ó, que legal. Se eu rodar aqui o node index, ele vai aparecer true, que é justamente o único true que a gente tem dentro do nosso index. Se eu quiser pegar, por exemplo, o rato, eu vou colocar aqui o número 2. E aí a gente vai dar um node index.js. Opa, esqueci de salvar. Não esqueçam de salvar, galera. Vou rodar e ele vai me retornar rato. Time, isso daqui é o array. O array é extremamente usado no mundo de programação, principalmente para trabalhar com dados. E é muito legal que vocês saibam como ele funciona. O array ele tem essa peculiaridade, né, de guardar qualquer tipo de valor dentro dele. Inclusive, eu posso até guardar outro array dentro dele. Então, por exemplo, eu coloco outro array que eu vou guardar só números. Eu poderia guardar o que eu quisesse, tá? Mas no caso aqui eu vou guardar só números. Guardar 5 números aqui. Vamos ver o que acontece? Se eu pedir para ele me retornar array animais, ó, salvei. Agora eu quero retornar o array inteiro, né? Vamos ver o que ele retorna. Ó, que legal. Ele retornou as palavras, os números e também retornou o meu array, tá certo? E eu poderia ter um array dentro desse array, tá? É muito normal isso, ok?